Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e gente, o ano de 2023 acabou, eu já fiz vídeo falando de quais foram as melhores descobertas, os jogos que eu mais gostei de ter jogado em 2023, mas uma coisa que eu acho importante vir aqui falar também é quais foram os que eu não gostei, quais foram as decepções que eu tive em 2023, gente, porque nem tudo é rosas, nem tudo é maravilhas nesse hobby, né? Tem muitas vezes que tem um jogo que não é pra você, que não funciona pra você, não é o estilo que você gosta. E muitas dessas vezes são jogos que você esperava que ia gostar e que te decepcionaram. Então eu fiz uma listinha aqui, gente, com 6 jogos que pra mim entraram nessa lista. Jogos que eu achei que eu ia gostar, tinha uma certa expectativa em cima, tinha muita vontade de conhecer, e depois que eu joguei falei assim, não é pra mim, não gostei do estilo. E vamos lá, vou falar um pouquinho por que também que eu senti isso, tá bom? E vocês me contam se vocês concordam ou não com meus comentários, se vocês acham que eu tô errando em algum desses jogos. Mas, gente, o hobby é assim, né? Não dá pra gostar de tudo. Em sexto aqui dessa lista que eu fiz, está o Invasores de Scythia, que é uma reimplementação, né? É uma versão com um pouquinho mais de coisas agregadas do Invasores do Mar do Norte. E assim, eu amo os jogos da Garphill Games, eu amo jogos lá do Shane Phillips e tal, a trilogia do Reino Ocidental eu acho muito legal, tem os 3, a trilogia do Sul do Tigre, eu já joguei um deles, que eu achei muito bacana também, e eu não tinha jogado do Mar do Norte, mas sempre tive vontade de jogar Invasores, porque sempre falam muito bem. E aí, quando eu tive a oportunidade, joguei esse Invasores de Scythia, e assim, apesar da partida ter sido ok, eu achei que não foi tão construtivo para mim, porque eu achei que o jogo, depois de um tempo, ele começou a ficar muito repetitivo. Era tipo assim, vai na vila para você juntar uns recursos, desce lá para você fazer uma invasão. Aí vai na vila, junta um recurso, desce para você fazer uma invasão. E aí eu acho que nessa ida e vinda, o jogo acabou ficando um pouquinho maçante depois de um tempo, sabe? Eu acho que eu joguei com alguma regra errada também. Só pode, porque eu acho que não deve ser tão trivial assim o jogo, né? Não estou dizendo que o jogo é muito fácil, eu arrebento na pontuação, mas estou dizendo que eu não vi muitos caminhos de exploração diferentes do jogo, você entende? E aí quando eu joguei, apesar de falar assim, legal, a partida foi divertida, mas não sinto vontade de jogar ele de novo. E aí isso me deixou um pouquinho decepcionado, porque eu achei que ia ser assim, arrebatador. Eu adorei a ideia ali da mecânica de alocação de trabalhadores, de coloca um, faz ação, tira um, faz ação. Então você sempre tem um na mão e aí você sempre faz esse ciclo na sua partida, na sua rodada. Achei muito legal essa ideia, mas fora isso, o jogo não trouxe muito mais pra mim, assim. Então não é um jogo que eu achei tão bacana assim. Em quinto lugar, vai ser uma história um pouco parecida, gente. Não, esse aqui ainda não é um pouco parecido, não. O quarto lugar vai ser parecido com o que eu falei. O quinto lugar que acontece é o seguinte. O jogo é o Canvas. E é um jogo que eu acho muito bonito. E eu já sabia que era um jogo simples, né? Ele é um jogo, quase que um jogo para você trazer pessoas novas para jogar uma partida ali com você, conhecer um pouco um joguinho mais moderno. E no Canvas você está fazendo o quê? Você está construindo 3 quadros de pintura. E você constrói usando cartas translúcidas que você vai draftando ali do meio e vai colocando. E aí tem uns critérios de pontuação baseados nos ícones que vão ficando visíveis ali na sua obra e você pontua no final. O jogo é isso, simples dessa maneira. Mas só por ser simples, eu não achei que seria tão simples assim, sabe? E ele é tão simples que eu achei que a gente tinha até pouco controle no jogo. Você meio que olhava as cartas que estavam disponíveis, a gente, né, olhava as cartas disponíveis ali no centro da mesa, tentava encaixar o que dava ali, faziam figuras muito bonitas, que dá vontade de você tirar uma foto e postar no Instagram, mas no jogo, parecia que não estava fazendo muita coisa, parecia que o jogo estava se jogando sozinho, sabe? Pega a carta e encaixa. Tá, essa carta está disponível em caixa, essa está disponível em caixa, deixa eu contar os pontos. E aí isso fez com que eu não fiquei muito preso no jogo, eu não fiquei muito entretido pelo jogo, sabe? Porque eu achei que eu não tinha muito o que fazer ali, a não ser pegar as cartas e ir encaixando, né, nas figuras. E é um jogo que eu achei que ia ser um pouquinho mais, assim, pela arte, por ser bonito, por ser, né, recomendado como um bom jogo de entrada para novos jogadores. Eu acho que fica um pouquinho abaixo, pecou para mim o Canvas.
Agora o número 4, gente, é o Fornalha. E por que eu falei que é um pouco parecido com Invasores de Scythia? Porque assim, é um jogo que eu gostei de jogar, gostei da partida dele. E o Fornalha em si, eu queria muito amar ele, sabe? Minha vontade era amar esse jogo, porque eu gosto da arte, eu acho o jogo bonito, eu gostei da ideia ali, da mecânica do jogo, de você ir comprando as cartas e depois constrói ali as suas fábricas com as cartas que você tem. Aí você pode evoluir as cartas e virar elas. E depois basicamente vira uma questão de geração de recursos, conversão de recursos em pontos, né? Que é mais ou menos o que a sua fábrica ali está fazendo. Achei a ideia muito legal, por ser um jogo que assim, é um jogo de otimização, você precisa produzir o suficiente para você converter o suficiente para fazer muitos pontos. Isso eu achei muito interessante no jogo. Ele tem um leilão ali que funciona legal de dois, para você escolher quais cartas você quer colocar na mão e depois descer ali na sua fábrica. Mas a verdade é que o jogo acabou sendo simples demais, faltou alguma camada a mais de coisas para fazer. Porque ele acabou ficando um pouco nisso, assim, só tentar assim, tá bom, vou produzir esse recurso, vou converter esse recurso, vira ponto, produz, vira ponto, produz, vira ponto. E aí ficou maçante, você entende? O jogo estava legal, estava gostando ali do desafio de montar a fabriquinha, mas depois de um tempo eu comecei a sentir que eu estava fazendo as mesmas coisas. E olha que o jogo só tem 4 rodadas, mas lá na 4ª rodada eu já estava no automático ali, tá bom, produzo isso, faço isso, carvão, não sei o que. Não estava mais muito entretido no jogo, então ele acabou, infelizmente, me decepcionando um pouquinho, porque é um jogo que eu achei que eu ia, assim, amar e eu só achei legalzinho. Em terceiro lugar aqui da lista, gente, é um jogo bonito, de dragões coloridos muito felizes, que é o Flamecraft. E eu sei que muita gente ama o Flamecraft, muita gente acha ele legal, principalmente como um jogo introdutório para novos jogadores, e eu consigo enxergar isso, tá, gente? Mas eu não achei que, pra mim, ele foi legal, divertido de jogar. Porque o Flamecraft, você tem ali as cartas de dragões, que os dragões têm poderes diferentes, que você pode colocar eles ali nas fabriquinhas, ali nas fábricas, nas lojas, né? Eles vão auxiliar ali nas atividades. Mas tem só 6 tipos diferentes. E aí, isso aí volta porque eu tenho falado dos outros jogos, sabe? Acabou ficando um pouco repetitivo demais, porque você meio que... né, que ia colocando os dragões, aí ia gerando ali os recursos que você vai gerando, para depois você poder tentar cumprir com as cartas de pontuação. Tudo bem que isso é um mote de muitos e muitos jogos, mas a maior parte dos jogos, eles criam algumas camadas a mais para você fazer isso, né, para o jogo ficar um pouco mais interessante. E o Flamecraft, como é um jogo mais iniciante, ele é bem direto nesse sentido. Ele é muito bonito na mesa, ele fica maravilhoso, acho que chama muita atenção, incorpora demais no jogo, mas a jogabilidade dele ali, pra mim, ela ficava um pouquinho mais do mesmo. São as mesmas 6 cartas que vão fazer os poderes iguais, né? Que você vai colocando meio que repetitivo. E aí quando eu joguei, eu não achei tão legal. Não achei tão legal. Achei que também fiquei um pouco entediado depois de um tempo, sabe, gente? E eu acho que isso aí afetou um pouquinho o meu interesse de jogar o Flamecraft. Em segundo lugar aqui da lista dos jogos que me decepcionaram em 2023, é um jogo que foi o queridinho bafafá dos jogos de vaza do ano passado, que é o Cat in the Box. Esse jogo é onde você está fazendo ali a vaza com cartas que não tem naipe, elas não têm um naipe definido. As cartas elas vêm sem naipe, neutras, e você define o naipe na hora que você joga. Então você pode jogar a carta e escolher um naipe que seja mais vantajoso para você, no sentido ali de criar estratégias e tal, de você tentar elaborar como é que você vai tentar se livrar de todas as cartas da sua mão e ganhar ali as rodadas. Só que assim, eu acho que é um jogo que não funcionou muito bem comigo e com as pessoas que eu jogo, porque todas as partidas que eu fiz de 2, de 3, de 4 desse jogo, a gente tendeu a fazer as coisas muito parecidas, assim, ficava meio que todo mundo no mesmo naipe, até esgotar as possibilidades daquele naipe, aí corria para outro naipe, esgotava as possibilidades daquele naipe, e isso fazia com que o jogo ele não ficasse tão interessante, sabe? Eu acho que é um jogo que você precisa ter pessoas com ousadia para jogar. Pessoa que vai tentar elaborar uma estratégia muito mais maluca e tal, diferenciada, mas que vai ajudar ela a ganhar o jogo, para o jogo começar a ficar mais interessante, porque aí você tem que começar a raciocinar e fazer continhas, deixa eu ver, ele falou que não tinha esse naipe, mas eu tenho, nananana. E como não funciona dessa maneira em todas as vezes que eu joguei, não consegui me atrair muito por ele, sabe? Porque mesmo quando eu tentava fazer umas coisas diferentes, como estava todo mundo indo na linha mais conservadora, o jogo acabava ficando meio morno, sabe? E aí não funcionou muito bem. Não gostei tanto das partidas. Acabei que eu nem fiquei com ele mais na coleção. Cat in the Box.
E em primeiro lugar, o jogo que mais me decepcionou ano passado, gente, é o Messina 1347. E por que é o jogo que mais me decepcionou? Porque eu sempre repito que eu adoro o autor, o Vladimir Sushi. Eu fui jogar um jogo dele já com esse hype, tipo assim, é do Vladimir Sushi, então eu vou amar. E o jogo é, assim, travadíssimo. A transição entre rodadas é super trabalhosa, um monte de manipulação que você tem que fazer ali no tabuleiro. Aí os tokens, eles são meio que apagados em cima dos tiles, não são tão bem visíveis. Você tem os trabalhadores que você não consegue movimentar muito, porque acaba saindo caro pra você ficar movimentando eles, então você fica meio que no mesmo lugar da cidade, esperando que as coisas que você precisa fazer estejam ali ao seu redor. Aí às vezes você acumula muito fogo para combater peste, mas não consegue matar a peste, fica com um monte de fogo sobrando. Às vezes você tem muita peste e não consegue porque você não adquire fogo. Então assim, ele é um jogo que não casou, eu não consegui. Primeiro que eu achei um pouquinho chata a manipulação deles, foi me tirando a paciência, a atenção do jogo nos entreturnos e mesmo na hora ali os tokens ali não estavam muito visíveis. E depois não consegui fazer o jogo acontecer, não consegui construir as coisas que eu achava que o jogo deveria ou que esperava que eu fizesse. Tanto é que chegou na metade da segunda vez que a gente jogou esse jogo e falamos assim, vamos parar, não tá legal, não tô me divertindo, não tá sendo interessante, não vou forçar, já aceito a derrota, não gostei e foi um jogo que me decepcionou, infelizmente, porque eu tinha tudo para amar, mas não foi um jogo que funcionou para mim. O Messina 1347. Então é isso, gente. Esses 6 joguinhos, assim, muitos deles são jogos que eu queria ter gostado muito, mas não deu certo. Como eu falei, isso acontece, faz parte do hobby. A gente tem que reconhecer que não dá para gostar de todos os jogos. Me conta aí se vocês gostam de algum desses que eu falei, ou quais foram os jogos que te decepcionaram que você jogou recentemente. Eu gostaria de ouvir para saber, para ver até se tem jogos que eu gosto e que tem outras perspectivas sobre eles, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.